Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História, e em nome da Secretaria da Educação do Paraná, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de História, e hoje nós vamos trabalhar conteúdo de retomada da Segunda Guerra Mundial, somente a parte dos antecedentes e o início da Segunda Guerra Mundial com o período da invencibilidade, o chamado mito da invencibilidade nazista. Sejam todos bem-vindos. E bom estudo para todos nós, embarque nessa, vamos juntos. Vou apresentar para vocês os nossos 2 objetivos da nossa aula. 3 objetivos. Primeiro, vamos identificar os antecedentes da Segunda Guerra Mundial e sua relação com a ideologia nazista na Alemanha. Peço desculpas aqui, né? Seria o 2 e o 3, né? Reconhecer a ideologia nazista, as anexações alemãs nazistas antes da Segunda Guerra Mundial. Ainda não começou a Segunda Guerra Mundial, entendemos como antecedentes. E o nosso terceiro e último objetivo, vamos reconhecer, agora sim, o mito da invencibilidade nazista, a tática militar alemã chamada Blitzkrieg, no primeiro momento da Segunda Guerra Mundial. Nós vamos parar exatamente ali no ponto das anexações e invasões francesa, polonesa francesa. E na próxima retomada nós fechamos ali com a Operação Barbarossa e também com a frente ofensiva, dia D, e os soviéticos fechando o leste. Ó o merchan das próximas aulas, não perco. Vamos lá. Primeiro slide então, vocês vão estudar nessa aula. Tratado de Versalhes, Liga das Nações. Mas professor, isso aí não é a Primeira Guerra Mundial? Pois é. É isso que nós vamos trazer, inclusive uma teoria do historiador Eck Hobsbawm. Em vez de entendermos 2 grandes guerras com breve intervalo, poderíamos entender uma única grande guerra com um breve intervalo e, inclusive, ligações entre a Primeira Guerra Mundial com a Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, partindo do Tratado de Versalhes, a humilhação com a Alemanha e como que esse Tratado de Versalhes, que era para ser uma ideia de paz, acabou sendo uma situação punitiva que criou um revanchismo alemão, desencadeando a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Vamos estudar a ascensão do totalitarismo na Europa, militarismo e expansionismo. Vamos entender a formação do eixo Alemanha, Itália e Japão e o início do conflito com a expansão do eixo, a invasão da Polônia, 1º de setembro de 1939. Vamos lá. Como os partidos totalitários chegam ao poder na Europa? Então, está aqui uma imagem, ó, a galera do estúdio dando aquele foco para a gente, Hitler, Mussolini, caracterizado com aquela roupa militarizada deles, né, típica. Inclusive a ideia do cap ali do Mussolini, do símbolo, do fascismo, toda essa característica própria, né, específica dos governos autoritários do período entre guerras. Inclusive uma discussão muito importante aqui sobre totalitarismo, fala-se muito sobre isso, né? Afinal, total ninguém foi, né? De Jesus Cristo, como diz o outro, até Beatles, ninguém conseguiu ser total nessa história. Muito menos a Alemanha nazista foi total. Gostamos mais de utilizar o termo de autoritarismo, mas como a gente chama de história vencida, o que é isso, professor? Estão nos livros de história a palavra totalitarismo, daí nós usamos então o conceito, mas sempre com aquela conotação de discutirmos sobre a palavra, o conceito, então é melhor inclusive utilizarmos o termo de regimes autoritários. E como é que eles chegam no poder? Está aqui, líderes fascismo e do nazismo, Benito Mussolini na esquerda, na Itália, Adolf Hitler da Alemanha. A ascensão do totalitarismo se deu, peço desculpas aqui, faltou a letra U, com o fim da Primeira Guerra Mundial, 1914-1918. Aqui o Hitler parece uma coisa meio que populista, né, ligada com as pessoas na rua, aquela coisa meio de energia do povo, né, querendo legitimar, tudo uma força de propaganda nazista muito forte para fazer enaltecimento da imagem do Hitler. Inclusive, era uma das características do autoritarismo nazista, né, o culto e exaltação ao líder. Antecedentes da Segunda Guerra Mundial. Agora sim, o ponto mais importante, Tratado de Versalhes. Tentaram, com a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, o presidente Woodrow Wilson quis fazer uma tentativa de mediar
né, o final da guerra, depois que a Alemanha aceitou a rendição incondicional, chamado de 14 pontos de Woodrow Wilson. Seria mais ou menos assim, quando acontece um acidente de carro, que não tem mais ou menos todos são culpados, como diz o outro, não fica aquela conversa, olha, então você arca com as tuas consequências, eu com a minha, você com o conserto do teu carro, eu com o meu, e ficamos por aí. Seria uma espécie de paz sem vitória. Claro que as potências europeias, né, a França e a Inglaterra, não aceitaram os 14 pontos de Woodrow Wilson. E para piorar a situação, no Palácio de Versalhes, por isso o nome, foi assinado a rendição incondicional alemã, impondo uma série de situações humilhatórias e de destruição que acabou afundando mais ainda a Alemanha numa crise econômica pior do que já estava com a situação do final da Primeira Guerra Mundial. Devolver os territórios à Alsácia-Lorena. Mas, de novo, professor, o que tem esse bendito território? Rico em carvão mineral, mas também tem muita coisa de ego misturado aí. Era um território francês, tem a unificação alemã em 1871, passa para a Alemanha, aí vem a Primeira Guerra Mundial, a França, no caso, é vitoriosa, reanexa os territórios da Alsácia-Lorena, aí vem depois o Hitler, daqui a pouco vocês vão ver, e vai fazer uma nova anexação à Alsácia-Lorena durante a Segunda Guerra Mundial com a invasão na França. Pagar indenizações pesadíssimas, inclusive, aos países da Entente, França, Inglaterra, seria a Rússia e também seria a Itália, mas a Itália, ela vai ver que ficou só, como diz o outro, na espera de receber os lucros da guerra, porque ela mudou de lado durante a Primeira Guerra Mundial de 1915, mas ela acabou não recebendo os chamados lucros de guerra. Proibido, agora mexeu no ego alemão, proibido compor forças armadas acima de 100 mil soldados. Um país que se unificou em 1871 na base do militarismo, o chanceler de ferro, falando que o coração da Alemanha é a força militar, serem proibidos ter um exército acima de 100 mil, proibido força aérea. Isso daí, inclusive, o Hitler vai fazer questão de fazer uma das maiores forças aéreas da Segunda Guerra Mundial. Tratado de Versalhes, a aula é de história, mas não deixa de ser moderninha. Está na frente da TV? Tem condições? Está com o celular? Pode fazer? Pega ali, abre o QR Code. Encontrei um vídeo bem legal no YouTube. Isso aí é minha participação aí. Ele é um momento, imagens reais de generais alemães, franceses, ingleses, russos, se encontrando, inclusive, dentro do Palácio de Versalhes, e é assim, um registro histórico riquíssimo mostrando esse momento do Tratado de Versalhes. E aqui, então, mostra os prejuízos econômicos que ela iria, afundou mais ainda a Alemanha. A Alemanha é derrotada, tem toda a sua parte de produção agrícola, industrial extremamente prejudicada. Para piorar a situação, o tratado impõe pesadas indenizações que ela teria que pagar, prejudicando mais ainda. Ela não tem como se alavancar dessa crise econômica. Aí, foi, logo após o fim da Primeira Guerra Mundial, criada a chamada Liga das Nações. Seria o que hoje faz a função da ONU, né? A Liga das Nações tinha uma ideia de fazer uma preparação mundial para que pudesse sempre prevenir possíveis situações de guerra, que tivesse uma força diplomática internacional, que representasse essa organização das Nações Unidas. Não é essa a função da ONU hoje? Mais ou menos seria o papel da Liga das Nações. No entanto, Estados Unidos recuou, não quis participar. E a Liga das Nações demorou muito para convidar, inclusive, a União Soviética, claro, porque era comunista. Resultado, frágil, uma instituição muito frágil, sem força internacional diplomática para mediar uma situação de paz ou evitar uma situação de guerra. Resultado, Segunda Guerra Mundial. Liga das Nações não foi capaz de atingir plenamente seus objetivos. Os principais motivos do fracasso: demora em aceitar a participação da Alemanha e da União Soviética, além da ausência, os Estados Unidos não entrou como país membro. Aqui uma imagem do primeiro encontro da Liga das Nações em 1920. Agora, com vocês, vou colocar a primeira atividade. Por que o Tratado de Versalhes e a Liga das Nações podem ser considerados como antecedentes da Segunda Guerra Mundial? Mais uma dica que eu deixo para vocês. E qual é essa relação, né, entre o Tratado de Versalhes, a Liga das Nações e o início da Segunda Guerra Mundial, ou seja, a ascensão dos regimes totalitários na Itália e na Alemanha?
Daqui a pouquinho nós voltamos e vamos corrigir essa junta, combinado?
Voltei, galera. E aí, o que vocês responderam? Vamos ver? O Tratado de Versalhes, Liga das Nações. No caso, o Tratado de Versalhes afundou ainda mais a Alemanha numa crise econômica pós-Primeira Guerra Mundial e a Liga das Nações se mostrou ineficaz para evitar novos conflitos de guerra. Ascensão do nazismo. A Alemanha afundada numa crise é terreno propício, aí é palavras minhas, terreno propício para que volte um regime autoritário, que entre no poder um regime autoritário. Desde o final da Primeira Guerra Mundial foi criada uma chamada República de Weimar, inicialmente, inclusive, como generais, e essa República de Weimar não conseguia, rapidamente solucionar a crise econômica, travada a economia na situação que nós apontamos do Tratado de Versalhes. Uma Alemanha afundada numa crise, com miséria, pobreza, uma inflação altíssima, é terreno fértil para que palavras radicais, discursos radicais, xenófobos, antissemitas, anticomunistas, enfim, toda uma ideia radical de violência chegue na política como uma ideia de salvador. É bem aí que entra o Hitler, em 1921, quando ele se filia ao partido nazista, como diz o outro, até então poderia ter passado no teste da Áustria, como um professor de artes, como na faculdade de artes, mas não tivemos no mundo essa sorte, como diz o outro, foi para a guerra da Primeira Guerra Mundial, é um soldado reformado, e até então aqui ele é uma pessoa comum, ninguém sabe de nada dele, mas mostrou rapidamente sua habilidade versátil de palavras, mostrou que ele era um cara de muita habilidade militar, que tinha um conhecimento de oratória muito bom, aquele discurso bem característico do Hitler, não sei o quê, essa imagem de líder e tudo mais, o partido já, como diz o outro, alguns membros gostaram dessa ideia, compraram essa ideia, colocaram já ele. E daí, em 1923, 2 anos após, eles tentam tomar um poder, uma situação assim muito rápida, não tinha ainda uma força social, não tinha um apoio, não tem ainda um respaldo, foi considerado um fracasso chamado Putsch, golpe da cervejaria, porque ele se encontrava numa cervejaria de Munique. Mas aí, ele foi preso com o fracasso do golpe, e ele, na prisão, teve tempo de escrever o chamado Mein Kampf, o livro Minha Luta, onde ele sintetiza, organiza a ideologia nazista. O antissemitismo, ou seja, a perseguição contra judeus, o arianismo, a teoria da superioridade da raça alemã, a ideia da superioridade, da pureza da raça alemã, e a ideia do pangermanismo, o espaço vital, Alemanha para os alemães. Muitos alemães morando em outras regiões, principalmente as regiões eslavas, e ele acreditava que se anexassem, expandissem os territórios, parece coisa de Lex Luthor, mas é mais ou menos isso mesmo. Vamos dominar a Europa, é nossa Alemanha, somos superiores e assim vamos estender a Alemanha para todos os alemães que moram em outras regiões. Essa é a ideia do espaço vital alemão ou pan-germanismo. Ascensão do nazismo, está aqui o nosso amigo. Opa, desculpa, nossa imagem aqui de amigo não tem nada como diz o outro. Hitler perde as eleições em 1932, um ano após é convidado para ser chanceler da Alemanha. Ele perde a eleição para Paul Heidenberg, também representante da República de Weimar. Em 1934, Paul Heidenberg morre misteriosamente, fazem um mega ritual da morte do Paul Heidenberg, e ele, automaticamente, de chanceler, passa para Führer, que significava guia, um chefe supremo com poderes totais dados a ele para a Alemanha. Ah, meu Deus, pronto, começou a conversa. Consolidação da ideologia nazista na Alemanha. Ele no poder implanta toda a política nazista com a forte propaganda política, inclusive de Joseph Goebbels, ignora as condições do Tratado de Versalhes, tem não é lenda não, é uma história, é verdade mesmo, os chamados canhões Krupp, é uma família Krupp que produzia na Primeira Guerra Mundial e diz que tem uma história mesmo que ele ligou para um dos chefes da família, o William Krupp, olha, o senhor pode, ligação direta do Führer, pensa, pode começar a produzir os canhões, inclusive aquele que você fez em homenagem à sua esposa, que você apelidou de Dora, aquele lá adorava ele, muito bom também. Diz a história. Eu num belo dia, como diz o outro, peguei um elevador, olho para cima e leio Tyson Krupp, eu falei, não pode. Inclusive, passava várias vezes aqui na região aqui do Paraná, passava para frente de uma empresa chamada Tyson Krupp. Quando eu fui ver,
Depois, com o tempo, a Krupp foi vendida e passou a ser uma empresa internacional de elevadores, de peças em chicotes, metalurgias e tudo mais. E tem a sua origem ligada à família Thyssen, à sua família Krupp na Alemanha. Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial, uma das famílias que mais produziram canhões para a Alemanha nazista. Ignora as condições do Tratado de Versalhes, militarização, paramilitarização. O que é isso? É aquele cara que não é militar, mas se veste como militar e atua em situações, inclusive, de milícias, ataques contra pessoas consideradas inimigas de Estado, comunistas, judeus, negros, homossexuais. A função da paramilitarização. Perseguição aos inimigos do Estado, né? Leia-se inimigos do Estado, todo aquele que não entra no padrão, né? Toda a ideologia nazista, culto e exaltação ao líder, tem toda aquela coisa do Heil Führer, né? A imagem de colocar Hitler acima de todas as imagens. O ensino nazista foi muito forte, chamada juventude hitlerista, muita simbologia nazista, desfiles, era uma característica dos desfiles cívicos militares, um autoritarismo, né, um unipartidarismo, apenas o partido nazista, sem nenhum outro tipo de partido, que todos foram fechados, e essa forte propaganda que eu fecho, a famosa frase, eu sei que vocês já ouviram, né, aquela mentira contada 100 vezes torna-se verdade, uma forte palavra de Joseph Goebbels, primeiro-ministro, braço direito do Hitler, forte propaganda para que se cria a ideia da Alemanha, da unificação, da força, do Terceiro Reich, do culto e exaltação ao líder Adolf Hitler. Aqui, sobre essas coisas de desfiles cívicos, discurso triunfante, adoravam cinemas, a Alemanha nazista fazia muito material de cinema, de filmes. Aqui você vê uma imagem do 6º Congresso do Partido Nazista com 50 mil adolescentes, não são soldados ainda, da juventude hitlerista. Itália, também acontece um regime autoritário. Descontentamento dos italianos com acordos da Primeira Guerra Mundial, mesmo a Itália tendo vencido do lado da dos vitoriosos, terminada a Primeira Guerra do lado dos vitoriosos, ela não recebeu os chamados lucros de guerra. Mito fascista da romanidade, daí puxam toda uma ideia, aqui na Alemanha puxam toda uma ideia de origem, o fácio, né, que era aquele feixe com um machado, símbolo do fascismo. No Japão, nós temos o expansionismo japonês, raízes no início do século XX, logo após a era Meiji, após a modernização, era Meiji, está ligada à carência de recursos minerais, energéticos ali no Japão e a proposta de expandir territórios, né? Extração em massa de petróleo, carvão, ópio, ferro e bronze. Aqui é uma imagem, invasão japonesa na Manchúria, tropas japonesas em novembro de 31. É com vocês. Descreva a ascensão e consolidação do nazismo no poder na Alemanha. Qual que é a relação do Tratado de Versalhes? Daqui a pouquinho nós voltamos e corrigimos junto.
Voltei, galera. E aí, o que vocês responderam? Qual que seria essa relação, a consolidação do nazismo e qual a relação com o Tratado de Versalhes? O Tratado de Versalhes coloca a Alemanha na condição de culpada pela Primeira Guerra Mundial, obriga a eles pagarem pesadas indenizações, desmobiliza o exército, desmoraliza o ego alemão, entrega parte de seu território aos vencedores. Com a nação fragilizada, com o orgulho nacional ferido e sem condições de se recuperar economicamente, abriu espaço para ideais radicais e autoritárias como as de Adolf Hitler. Anexações nazistas antes da Segunda Guerra Mundial. Aí, Adolf Hitler no poder, a partir de 1934, como Führer, né, ele já está como chanceler em 1933, ele começa a colocar em prática toda uma política expansionista. Mas, no entanto, não é o início da Segunda Guerra Mundial. Segundo especialistas, historiadores, colocam o seguinte, que nem França, nem Inglaterra, primeiro, estavam preparados militarmente para enfrentar de igual para igual uma Alemanha nazista, ou segundo motivo que acontecem as anexações e não acontecem a Segunda Guerra Mundial, França e Inglaterra viam a Alemanha nazista, o regime autoritário do nazismo, apesar de ser um autoritarismo, mas eles são capitalistas. E frente a um avanço soviético comunista para a Europa, melhor o Hitler, pense bem, olha que situação delicada. Mas para a França e para a Inglaterra, ainda era melhor Adolf Hitler, era melhor a Alemanha nazista forte, mas representando o capitalismo, do que vinha a expansão, o fortalecimento das ideias comunistas, a organização de sindicais, as lutas operárias para a Europa. Então, esse é o segundo motivo. Terceiro motivo, estava fresquinho todo o trauma de guerra que a França e a Inglaterra passaram. Ainda estavam pensando em como sair ainda da crise econômica, se reconstruírem industrialmente e na parte também rural, e agora pensar em declarar uma guerra contra a Alemanha. Então, um dos motivos seriam esses que o professor Roberto comentou, porque a Alemanha nazista faz anexações, mas não é a Segunda Guerra Mundial. No Sarre, em 1935, Áustria, anexou a Áustria, pense. Em 1938, Tchecoslováquia, antiga Tchecoslováquia, em 1938, região do Memel, 1939, Boêmia e Morávia, em 1939, nenhum país europeu fala nada, simplesmente, né, não, deixa, vai fazer mais essa e já vai parar. Vai parar não, meu amigo. Aí, alemães étnicos nos estados da região sudeste da Tchecoslováquia cumprimentam, aqui essa imagem, aqui na região da Tchecoslováquia, alemães étnicos que moravam na cidade de Sas, região dos Sudetos, cumprimentam soldados alemães com a saudação nazista, inclusive em 1938. Mas o Hitler não vai parar. Eu falei que era estilo Lex Luthor, não é verdade? 1º de setembro, pouquinho antes, não está aqui, mas eu vou comentar, surgiu o chamado Pacto de Não Agressão, Pacto Molotov, entre a União Soviética e a Alemanha nazista, que deixou todo mundo assim, como pode? Se o Hitler é altamente anticomunista, vai fazer um pacto de não agressão com a União Soviética, mas claro, queriam invadir a Polônia. 1º de setembro de 1939, a Alemanha invade o lado norte-oeste oeste polonês e a União Soviética invade o lado leste polonês. Agora, a França e a Inglaterra vão ter que se virar. Em 1940, os alemães invadem a França, porque foi rapidamente declarado a guerra contra a Alemanha após a invasão da Polônia, né? A França declarou. E nesse período nós temos o chamado mito da invencibilidade nazista, por causa da chamada técnica rápida, a técnica de ataque rápido, ataque relâmpago, chamado Blitzkrieg. Seria isso daqui. Panzers, canhões fazendo um ataque brutal. A Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, fazendo também um ataque violento, né? Um ataque surpresa que não dê tempo de defesa, por isso que é um ataque relâmpago. Depois vem uma infantaria muito rápida, com pouco suprimento, que é para fazer um ataque rápido, para que desmobilize, um ataque brutal, para que desmoralize e desmobilize qualquer chance do oponente de se protegerem. Invasão da Polônia, 2 frentes, o professor Roberto falou, no oeste a Alemanha invadindo a Polônia, no lado leste a União Soviética. E acreditem, a justificativa do Hitler, a guerra era humanitária, era para garantir a paz no mundo, pensa. Uma semana antes, a Alemanha e a União Soviética assinam um acordo que o professor Roberto falou, Pacto Molotov. Aqui, momentos antes da Polônia, momentos do ataque alemão à Polônia, você vê soldados alemães invadindo, com poloneses que aceitavam, inclusive, a rendição ou eram aliados, né, da Alemanha nazista. Invasão da Polônia,
em cinza a Alemanha, em vermelho a União Soviética, e eles estão aqui, vixe Maria, um cerco, né? Afundando, pressionando, né? Cercando a Polônia aqui no meio, como vocês podem ver, os sinais das marcas aqui das setas da invasão alemã e da invasão soviética em vermelho. Aí, claro, né, o Hitler curtia muito registros fotográficos e tal, a invasão na Alemanha nazista em 1940 e 44, a Torre Eiffel atrás, e assim, o que mais tem são registros, incluindo essa visita de Hitler em Paris, uma espécie de um guia alemão, um guia francês, mostrando para o Führer, né, olha, ali fica o Arco do Triunfo, ali fica não sei o que em Paris, e toda uma situação marcando essa presença alemã nazista. Aqui a parte da França na Segunda Guerra Mundial, toda uma situação da invasão e anexação da França com a Alemanha. Esse período da ofensiva nazista, somente vitórias e ocupações e anexações. E eu jogo um quiz para vocês aqui. Quando Hitler se torna Führer? Respondem aí, daqui a pouquinho nós voltamos, combinado?
Voltei. Então, qual que seria? Quando Hitler torna-se Führer, logo após morte do presidente Paul Heidenreich da República de Weimar, em 1934. Mais uma aqui rapidinho, vamos fazer junto. Quando começa historicamente a Segunda Guerra Mundial? Invasão da Polônia, França, Inglaterra, União Soviética? Boa, garoto! Você está achando telecinésia? Invasão da Polônia em 1939. Vocês viram comigo nessa aula. Antecedentes, anexações nazistas, o início da Segunda Guerra Mundial, técnica Blitzkrieg e período da mito da invencibilidade. Agradecer a todos vocês que participaram dessa aula e, como sempre, foco, força, fé no coração. Até a próxima, viu? Valeu, galera. Obrigado!